Dockerizou uma app Java e levou essa app para produção, ou botaste no teu cluster Kubernetes, e depois posto lá, tudo começou a explodir com problemas de permissões e a JVM parou de respeitar aí limites de memória do container. Eu já passei por isso, foi em ambiente on-premise primordialmente, com configurações de gestão de memória JVM legados, e passei uma boa parte do tempo a tentar solucionar este tipo de problemas antes de levar para a Cloud Native. Então, hoje eu vou dockerizar, ou vou mostrar como dockerizei, como se dockeriza uma app Java de forma segura, pronta para produção inicialmente, e vou fazer uma comparação de duas variantes de Dockerfiles e um scan de segurança usando Thrive para vocês verem mais ou menos as diferenças e os trade-offs. Bem, esse não é um vídeo teórico, esse é um vídeo bem mais prático, porque eu vou estar aqui a passar vídeos sobre coisas que eu uso ou simulo no meu home ops para simular o ambiente de produção e que me ajudam a resolver dores reais, não assim teoria por padrão. Mas se vocês quiserem teorias assim bem a fundo, deixem nos comentários os temas e podemos conversar sobre isso. Posso criar um vídeo sobre isso, criamos uma comunidade, um grupo na internet para debatermos sobre tais coisas. Deixa nos comentários, comenta ali. E bora para a prática, né? Bora analisar as coisas. Boa. Essa é a prática. Eu estou aqui com a tela e o docker.dev como exemplo para explicar tintim por tintim, passo a passo, aquilo que é o Dockerfile, aquilo que é dockerizar uma app Java. Depois eu vou fazer uma comparação com aquilo que é o mais seguro para a produção, mas mostrar os trade-offs dessa segurança, né? Segurança alto nível. Bem, eu tenho aqui o dockerfile.dev. Eu utilizei boas práticas para a construção do mesmo. Comecei por utilizar staging 1, Stage 2, um para JDK, Java Development Kit, e outro para Runtime, Java Runtime, né? Java Runtime Environment. Então, um é para rodar, um outro é para construir, para reduzir ao máximo o tamanho da imagem final. Então, esse primeiro staging é para construir o artefato, né? Aquilo que é empacotar todo o código em si e as dependências. E ele não é transportado no final para o staging 2, né? Ou para a imagem final. Ele é mais para construir e depois o artefato que é construído é que é transportado para a próxima fase, né? Para o próximo stage. Vou explicar aqui por fase. Tem aqui dentro do staging 1 from Maven. Esse Maven é utilizado. O Maven é um empacotador, ele cria artefato, constrói o artefato em si, né? O artefato com o código e as questões de dependências para se poder rodar usando o JRE, né? Que é o runtime. Então, junto com o JDK, que é o Java Development Kit, contém todas essas questões de compilar e tudo mais. Então, ele está aqui dentro. Esta aqui é bem mais pesada. Se fosse carregada na imagem final, mano, a imagem seria pesadíssima. Então, aqui nessa fase, essa imagem que eu vou utilizar é SBuilder. Então, esse SBuilder é para mencionar depois no outro stage, no segundo stage, o artefato que está dentro desse stage. Então, eu vou utilizar esse SBuilder como um builder para mencionar no segundo stage. Workdir barra build. Esse barra build representa o diretório que vai ser trabalhado, tal como esse diretório aqui que eu trabalhei, Spring Boot App, também está lá no meu repositório. Podemos também dar uma estrela lá no repositório para não deixar assim tão morto. Yeah. Esse build representa o diretório. Então, nesse que é copy, de lembrar que em Docker, na imagem final em si, tudo é sobre camada, mesmo ao rodar o container, tudo é sobre camada. Todos esses comandos que aqui estão representam uma camada, então tem que ter cuidado sobre o que está a se rodar para evitar com que a imagem seja extensa e carregue muitas dependências em si. Isso faz parte de boas práticas. Então, depois copy pom.xml, ponto. Esse XML, ele carrega as dependências que são necessárias para a aplicação funcionar. Se você ver aqui no VS Code, eu tenho aqui aberto, ele representa todas as dependências. Dali, fiz. Ele copia as dependências primeiro, e depois ele copia o código que é aqui sobre o SRC.
copia o código depois. Copia dependências primeiro por quê? Porque eu depois aqui coloco um mvan dependency dois pontos go offline, menos B. Isso faz parte do Maven Lifecycle, então você pode ir lá, dar uma googlada e ir lá nas documentações para entender melhor sobre isso. Mas aqui ele faz que ele baixe dependências e bota offline. Isso serve fixe para cachear lá no CI, lá no GitHub Actions ou GitLab CI e por ali fora para cachear. Esse "-b" é para... Esse para cachear é para evitar com que se as dependências não forem alteradas, não há necessidade de baixar novamente essas dependências. Então, vai estar, vai estar cacheada, né? Vai ter cache. Vocês sabem como é que isso funciona sobre a questão de cache e tudo mais. Ou talvez não saibam. Mas no caso futuro também a gente pode debater sobre isso. Esse "-b" é para evitar a verbosidade de logs lá no CI também. Depois ele faz o copy do código. É aqui, se o código é que é alterado, só o código é que é trabalhado. Se as dependências são alteradas, também é trabalhado. Então, show de bola. Depois, mvan, clean package, skip test, no transfer progress. Daqui a fase de compilar, empacotar tudo para podermos rodar no segundo stage, termos a aplicação funcionar. Então ele compila aqui para um .jar, ele compila e constrói para um .jar, né? E esse skip testes é mais para pular a fase de testes que vai ser feito lá no CI. Depois eu vou trazer aqui os vídeos, vocês sabem, vocês estão prontos para isso. Menos no transfer progress. Ele representa também like "-b, como "-b" para evitar aí a verbosidade de logs, né? Ou certos logs que não são, que podem atrapalhar futuramente na questão de ter que fazer o debug lá no CI se alguma coisa falhar. Vocês sabem que o CI, né, falha com frequência. Segundo stage, que é aqui que vai ser carregado para a imagem final, ele utiliza Eclipse Temurin, que contém o JRE Alpine, que é uma imagem mínima, leve mesmo, leve com shell, porque dá para fazer o debug, é boa para debug, e por isso que eu digo que é para fase de dev, debug e tudo mais, mas também para empresas que não são muito enjoadas com segurança, isso também pode utilizar em produção. Run, add group e tudo mais, ele cria um usuário non-root para reduzir o nível de superfície de ataque, porque se tudo se utilizar o root e alguém conseguir acessar aí as coisas, é, mano, problema. Então ele aqui utiliza um usuário não root, né? Ele cria o grupo, adiciona também no grupo e não cria o shell, um home grande, né? Um home grande e tudo mais para reduzir aquilo que é o nível de superfície de ataque. Lá o Dockerfile que gera a imagem que claramente tem mais segurança para a produção, já lá não tem shell, então lá não se precisa definir assim muita coisa referente a coisas. Depois o usuário seleciona o usuário boot, o workdir ele também quer, /home /boot, né? Esse workdir onde será trabalhado, copia fruto deste primeiro stage, copia o jar que é criado para esse diretório aqui, esse jar aqui que vai servir para executar a aplicação. Depois, expose 8080. Esse documenta a porta, não abre porta nenhuma. Documenta só para questão de documentação boa. Expose, não abre porta nenhuma. Só para documentação. Só para documentação. Depois, entry point. Entry point é que serve para rodar. Essa aqui são flags específicas do Java, que é para manter para rodar no máximo até 75% daquilo que é a RAM necessária, então não pode rodar mais do que isso. E esse aqui é o jar que o artefato em si para se poder trabalhar no mesmo, Então esse é o stage 2, esse é o que vai ser carregado, esse é o que vai fazer parte da imagem final e a aplicação começa. Deixa eu mostrar aqui para você. Esse aqui é o que eu expliquei. Este Dockerfile é o que seria bom e pronto para produção. O staging 1 é na mesma frequência, na mesma pegada. O staging 2 usa Distroless. Distroless é uma imagem leve, sem shell, sem essas questões todas de ferramentas de pacotes aí de sistemas operacionais. Então ela é livre de problemas que lá a imagem Alpine com JRE tem. Então é
bom para a segurança, elimina aquela camada mínima de ataque. Agora, indo para a parte prática, não vou deixar aqui sem fechar com essa parte. Isso tudo está lá no meu repositório, vou deixar o link na descrição. Podemos debater sobre isso, mas eu queria mostrar para vocês como é que é a construção inicial de um Dockerfile para a produção. Esta aqui já dá, já facilita. Só que tem uns trade-offs estranhos, né? Essa aqui não te permite, essa imagem aqui final não te permite fazer debug, porque não tem um shell. Então, por não ter shell, não te permite fazer debug. Se não te permite fazer debug, tu vais ter que ter uma imagem que te permite fazer debug. Por isso que essa aqui é boa para debug e até para ambientes de dev também, se possível. Então é isso. Boa, até aqui tudo bem. Então, vamos aqui para a prática. Eu vou mostrar aqui na prática, não vou enrolar muito, vou tentar encurtar aqui os processos. Bem, eu tenho aqui, estou dentro do diretório. Estou dentro do diretório. Tenho aqui um compose até também para mostrar para vocês. Tenho aqui um compose. Então, esse compose contém dois serviços, o que é da imagem, que é aqui que é construído, e o Postgres, né? PostgresDB, aqui que é o database utilizado para tal. E ainda tem um health check que esse serviço aqui só sobe se o database estiver pronto. Então é isso, está tudo explícito, tudo está no meu repositório. Eu estou aqui mais para dar assim uma dica ou uma ideia de como é que isso tudo funciona. A gente pode trocar ideias nas redes sociais, nos conectarmos, trocarmos algumas ideias interessantes. Bom, até aqui tudo bem. Deixa eu ver se eu já tenho aqui as coisas a rodar. Docker, PS. Boa, não tenho aqui coisas a rodar em específico. Então, se eu der Docker Compose app menos D. Então vamos aguardar. Este aqui criou a rede, criou o container da aplicação. No meu caso, eu estou a utilizar a imagem esta imagem aqui, dockerfile.dev, né? Foi buildada. E tá, né? Então eu tenho aqui tudo criado e o health check já confirmado. Bom, então se eu dar um docker compose ps, podemos ver que está tudo a funcionar. Agora, vou testar aqui no navegador. Testar aqui no navegador, é localhost, a porta é 82. Vamos aguardar aqui e está funcionando. Então dá para fazer aqui os testes, adicionar e tudo mais, adicionar os usuários e tal, essas outras informações. Isso aí já questões, se você baixar no repositório e seguir o que eu documentei, tu podes ter também aqui a rodar e fazer os testes na tua própria máquina. Ficha, até ali, tudo bem. E eu não vou mais utilizar também, para encurtar o tempo, eu não vou utilizar o Dockerfile, este aqui, produção com a distrolesa na mesma pegada. Mas vou mostrar aqui como é que é o scan, né? Como é que é o scan de tudo. Então está aqui, deixa eu dar um clear, clear, Docker Images. Essas são as imagens que eu tenho. Se vocês verem aqui, esta aqui é a imagem em uso. Esta é a imagem em uso, né? Esta é a imagem em uso. Se vocês verem aqui, tem várias imagens. Esta aqui é a imagem em uso. Então, se eu fizer um try-var, né? Try-v, estranho esse que é try-v, para testar. Olha que vai fazer o download das informações e tudo mais. Vamos aguardar, eu vou voltar quando estiver pronto. Está pronto, né? O scan está pronto. Se vocês verem aqui, esta é a imagem com distroless. Essa é a imagem com distroless. Ele fez o scan. O scan foi feito e não tem nenhuma vulnerabilidade crítica. Então já melhora muito a questão de segurança. Agora, eu vou te mostrar. Tudo isso vê aqui que dentro da aplicação tem certas 8 vulnerabilidades críticas, mas isso são coisas que eu vou resolver
na parte de CI, né, depende da bot e tudo mais. Mas o que nos interessa aqui agora é essa parte aqui da imagem final, não do código. Então a parte não tem zero critical vulnerabilities. Então, ficha até ali. Bom, agora, essa aqui é com a distroless. Vou te mostrar agora com a imagem sem a distroless, né, que é com a PNJRE. E eu vou te mostrar qual é a ligeira diferença entre as duas. Deixa eu vir aqui. Clear. Docker PS. Docker Images. Esta imagem aqui. Deixa eu apagar. Colocar aqui. Bom. Agora vê com a imagem sem a distroless. Nós temos uma camada crítica, né? Uma camada crítica, uma vulnerabilidade crítica. Então temos aqui esta vulnerabilidade e isso representa a diferença é mínima, de certo modo, na questão crítica, mas também muito alta na questão de ser superfície de ataque. E é por uma biblioteca, né? Uma biblioteca zeta que lá na DistroLess não contém porque não tem shell e não tem essas ferramentas de empacotamento do sistema operacional. Esse que eu queria passar, esse que eu queria passar. Não esquece, se gostaste desse vídeo, não esquece de ir lá no repositório, dar uma star, seguir, me siga nas redes sociais e tem muito a falar, então show!